Turma, vamos iniciar aqui, bem do comecinho mesmo, a nossa compreensão sobre o estudo dos números, né? Veja só, você deve saber que o que é um número, já deve ter visto em vários locais. Você consegue lembrar de alguns? Quais são os símbolos que você conhece? Em números que representam a quantidade, uma grande quantidade, consegue determinar quanto cada algarismo vale ali? Com o exemplo do número 398567, o que representa o 9 neste número? Então veja só, possuímos símbolos diferentes para representar quantidades de 1 a 9 e um símbolo para representar a ausência de quantidade, o zero. Como o nosso sistema é decimal e posicional, mesmo tendo poucos símbolos, é possível representar todos os números. Vamos ver aqui como é que é isso. As quantidades são agrupadas de 10 em 10 e recebem as seguintes denominações. 10 unidades corresponde a uma dezena. 10 dezenas corresponde a uma centena. E 10 centenas correspondem a uma unidade de milhar e assim por diante. Você já deve ter estudado isso, mas nunca é demais a gente reforçar o nosso aprendizado para a gente ter uma compreensão mais exata do que os números representam, o que as suas operações representam. Vamos ver aqui dois exemplos básicos para a gente relembrar o nosso sistema de numeração decimal. Então perceba o seguinte, esse exemplo diz o quê? 567. O que é o 567? Esse primeiro número representa 7 unidades. Tá ok? Veja só, esse número aqui representa 7 unidades. Esse outro aqui representa 60 unidades, que corresponde a 6 dezenas. E esse outro número aqui representa 500 unidades, que corresponde a 5 centenas. Você deve estar lembrando disso, né? Vocês já estudaram isso aqui alguma vez na vida. Veja isso aqui, esse outro exemplo aqui, ó. Veja esse outro exemplo. Esse 3 aqui, ele representa 3 unidades. O 4 representa 40 unidades, que corresponde a 4 dezenas. O 0 representa 0 unidades, que aqui tem a ausência de centena, ou seja, não aparece centena. E esse último aqui, o 2, ele corresponde a 2.000 unidades, que corresponde a 2 unidades de milhar, ou seja, corresponde a 2.000. Então é isso que nós vamos estar relembrando e estudando o sistema de numeração decimal para a gente partir para uma compreensão mais precisa sobre as operações fundamentais. Então veja só, vamos ver aqui essa situação problema. Se você pudesse utilizar notas de R$10, R$100 e moedas de R$1 para formar o valor de R$235, como você faria? Registre algumas possibilidades no seu caderno pessoal. Como é que você faria para montar esse valor de R$235 com R$10, 100 e moedas de R$1? Essa situação, problema. Esta outra situação. Quantas notas de R$10 podemos juntar para chegar o mais próximo possível
do valor de R$ 235. Quanto você conseguiu juntar? Quanto sobrou? E se as notas fossem de R$ 5, você conseguiria juntar todo o dinheiro? Então veja só, agora que você já consegue estabelecer o que significa a posição de unidade, dezena e centena, e sabe o que isso significa, vamos alargar nosso saber. Todos os números que vemos no dia a dia, todos os que você sinalizou no início de nossa trilha, vamos colocá-los em ordem. Se colocarmos em ordem uma reta, como ficaria? Vamos entender aqui, ó. Através desse probleminha aqui, ó. Se liga nesse probleminha. João e Gustavo estavam brincando de lançar discos em uma lista numerada para ver quem os lançava mais longe. Então veja só. Aí eu sou o João. O meu disco caiu na marquinha que se encontra entre 1,4 e 1,5 metros, quase em cima de 1,5 metros. Eu sou o Gustavo. O meu disco caiu na marquinha que se encontra entre 1,6 e 1,7 metros, aproximando-se bastante de 1,6 metros. Então veja só, gente, essa aqui, ó, essa reta aqui, ó. Como você iria colocar esses números em uma reta? Ou melhor, como você usaria uma fita métrica para comparar estes valores? Marque na reta numerada abaixo os possíveis locais em que caíram os discos dos meninos. Escreva quais são essas medidas e quem lançou o disco mais longe. É bem simples, é só você observar essa reta e ver onde foi que os discos dos meninos caíram. Então eles lançaram o disco, ó. O João está dizendo que ele caiu entre 1,4 e 1,5 e Gustavo está dizendo que caiu entre 1,6 e 1,7 metros. Então só é você fazer essa reta aqui no seu caderno e dizer onde foi que caiu o disco de João e onde foi que caiu o disco de Gustavo e quem jogou o disco mais longe possível na reta numerada. Outra situação interessante, ó. Você já deve ter percebido em vários cartazes números após a vírgula. Saiba que eles significam partes de 10. Aliás, é uma pergunta. Sabia que eles significam partes de 10? Exemplo, 20,3 corresponde a 20 mais 0,3, ou seja, 20 mais 3 décimos. Para facilitar nossa observação, podemos utilizar duas casas decimais como normalmente vemos nos cartazes. Então, 20,3 é igual a 20,30, que é igual a 20 mais 30 centésimos. Mas o que significa esse décimo ou este centésimo? Então perceba, você tem aí duas notazinhas de 10, 10 mais 10, mais 3 moedinhas de 10 centavos. Então, veja só, no primeiro exemplo temos 20,3, que são 20 reais e 3 décimos, ou 3 moedas de 10 centavos. Já no segundo caso, você tem 10 mais 10, duas notinhas de 10, mais essa quantidade aqui de moedinhas, que no caso seria 3 séries de 10, daria 30. Então, veja só, temos 20,30, que são 20 reais e 30 centésimos, ou 30 moedas de 1 centavo. Percebe que esses centavos podem ser escritos também de formas diferentes e ainda representam a mesma quantia. Vamos agora analisar a situação problema. Situação problema 1.
Temos uma balança equilibrada. Isso quer dizer que o peso das 3 latas é igual ao peso de 9 quilos que está no outro prato. Sabendo que as latas têm o mesmo peso, quanto pesa cada uma? O que vocês acham? Tá? Quantos pesam cada uma? Desta trilha 2, nós vamos desenvolver o sistema de numeração decimal. Características, leitura, escrita e comparação de números naturais e de números racionais representados na forma decimal. Há contas que fazemos de várias formas diferentes e dão o mesmo resultado. Então, em matemática, chamamos isso de igualdade. Nesta trilha, entenderemos bem o que isso significa e como e onde poderemos usar. Se você tiver acesso à internet, amplie ainda mais seus conhecimentos sobre o tema. Vídeo aula no link, ó. Esse link aqui é no YouTube. Ó. Então veja só. Entre as fichas a seguir, olhe direitinho e ligue as que possuem o mesmo resultado. Você tem aqui na primeira 5 mais 13, depois 16 mais 7, 23, 18, tem 7, 17 menos 5, 22 menos 5 e 12. Então você vai ligar as que sejam iguais. Então veja esse outro aqui, ó, esse outro probleminha aqui. Ó. Em um jogo de cards, cada imagem impressa no card representa uma pontuação diferente. Joana e Maria repartiram e ficaram com alguns cards e estão empatadas no ranking da pontuação. Se elas estão empatadas, como você considera que cada card valerá? Lembre de avaliar seus valores. Então veja só, você tem aqui 3 cards na primeira aqui, ó, na moreninha, tem 3 maçãzinhas, e tem aqui na loirinha uma tesoura e um jarrozinho aí de, se eu não me engano, é um jarro de flores. Então você vai comparar, se elas estão empatadas, quanto é que vale cada um? Agora os cards abaixo ainda estão disponíveis para que elas repartam. Aí, ó. Qual a possível pontuação correspondente a cada card, de forma que ao reparti-los, elas continuem empatadas? É outro probleminha que vocês podem desenvolver aí no caderno de atividades, depois postar para a gente. Vamos ver aqui essa outra. Gabriel estudou para a prova através das questões resolvidas pela professora em sala de aula. A professora modificou todos os números das operações na prova conforme mostra a figura abaixo. Quais valores tornaram as sentenças corretas? Observe aqui, ó. Se eu sei que 17 mais 8 é igual a 25, então 17 mais outro valor é igual a 22. 28 igual a 17 mais outro valor. Que valor é esse? Se eu sei que 36 é igual a 49 menos 13, então 38 é quem? E quem é igual a 31? Então pense um pouquinho e resolva essa situação, esses probleminhas. Agora é com você. Você observou que para resolver a situação problema do exercício prático, foi necessário aplicar os conceitos de igualdade e equivalências. Pense agora em uma situação na qual seja necessário usar estes conceitos. Então, é isso, gente. Na sequência, vocês vão resolver diferentes situações que envolvem números decimais e que envolvem principalmente o sistema de numeração decimal. Até a próxima aula.